Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa comunidade CFC Red. E hoje a gente vai fazer uma correção de redação de um texto que foge aos padrões que a gente está acostumado a ver da correção do Enem. Até porque, para quem viu a aula 1, a gente conversou exatamente sobre isso, né? Como corrigir textos que fogem do padrão Enem. E automaticamente a gente precisa adaptar um pouquinho a nossa correção, né? Não é algo extremamente diferenciado, como muitos imaginam, e essa aula de hoje é para provar isso, né? E também para a gente já começar a testar um pouquinho a nossa abertura da mente para aceitar diferentes possibilidades de texto. Se der tempo, eu tento mostrar mais de um, mas eu prefiro ler inicialmente uma redação na íntegra para a gente ir conversando sobre ela. Então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente não perder muito tempo. Vejam, o que, que eu trouxe aqui para vocês, ó. A gente tem essa redação aqui, que é da FUVEST de 2022, que tirou 46,5 de 50. Então é uma redação boa, não é uma redação nota máxima. E é muito difícil, já aviso, a gente saber o que, que exatamente foi descontado, porque vocês vão ver o texto comigo. Não é uma redação que tem muitos problemas, na verdade eu praticamente não encontrei problemas nela, mas para a FUVEST ainda não é uma redação nota máxima, tá? A gente vai tentar descobrir o porquê. Eu li apenas uma vez e eu quero realmente ter essa sensação de ler com vocês, apesar de vocês não poderem interagir comigo, né? E aí a gente tentar entender o que, que aconteceu nesse texto, tá bom? Como é uma redação que vocês claramente estão vendo que não dá para ler, né? O que, que eu fiz? Eu joguei ela na nossa plataforma, que é por onde eu vou fazer a correção, e a gente vai corrigir esse daqui, ó, que é o mesmo texto, tá? Só que ele é digitado. Então, o difícil jogo do contente no mundo contemporâneo. Então, a gente vai ler essa redação aqui. Como eu falei, se der tempo, aí a gente lê outra. Antes de tudo, antes da gente ler o texto em si, é importante lembrar da proposta de redação. Então, eu vou deixar tanto a proposta quanto essa redação aqui no material da aula, tá bom? Vou deixar anexado. Pode ser que eu deixe na nossa comunidade esses dois materiais, ou pode ser que eu deixe aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo do YouTube. Bom, aí aqui essa é a proposta. Por que que é importante vocês pausarem essa aula agora e lerem a proposta? Porque eu acho que a gente vai perder muito tempo lendo essa proposta aqui. A minha intenção é olhar a redação. Então, pausem, olhem a proposta e aí depois venham ver a análise da redação, tá? Essa é a proposta de 2022, que o tema era as diferentes faces do riso, o que já mostra uma diferença entre o Enem, né, e os outros vestibulares, principalmente a FUVEST. Peguei a FUVEST porque eu acho que é um vestibular que normalmente vai bem numa linha bem diferente da do Enem, né? Vai muito mais no tema subjetivo, enquanto lembra que a gente conversou na aula 1, o Enem vai mais para temáticas objetivas, e eu peguei esse a diferentes faces do riso justamente porque possibilitava inúmeras discussões, né? O aluno tinha diversos caminhos que ele poderia seguir para argumentar sobre este tema, tá bom? Então, é um tema mais subjetivo, é um tema mais amplo e o que teoricamente vai abrir espaço para textos muito diferentes, tá bom? Bom, então vou pedir para vocês pausarem aí para lerem a coletânea e aí depois voltem aqui para verem a análise da redação. E da coletânea em si, o que eu quero mostrar para vocês é só que é uma coletânea, vocês vão ver que são textos mais literários mesmo, não é uma notícia, não é uma reportagem, não é um infográfico. Você vê que são textos que convidam mais para reflexão, como eu tinha conversado na aula anterior, tá? E mais curtinhos também, né? Apesar da gente ter 5 textos, o texto 5, por exemplo, é só uma frase do Paulo Gustavo, né? Rir é um ato de resistência. Mas é importante entender que Coletânea FUVEST sempre vai trazer também diferentes possibilidades do aluno um, estudar, né, o tema, do aluno abordar o tema, né? E essa coletânea especificamente traz, inclusive, possibilidades de diferentes faces do riso. Se eu não me engano, acho que está no texto 3, eu acho que está no texto 3, tá bom? Também traz essa obra aqui que gera uma grande reflexão. Enfim, não tem como eu ficar discutindo a coletânea aqui, mas vamos para a redação em si. Então, essa aqui é a plataforma que eu normalmente utilizo. E todo mundo me pergunta que plataforma que eu utilizo. Vocês estão vendo aí qual é, mas eu não indico, não por enquanto, porque às vezes ela me deixa na mão, tá bom? Mas enfim, é uma plataforma que me ajuda muito ao mesmo tempo, porque é a única que permite 2 corretores por texto.
o que para mim é fundamental, né, para o trabalho que eu ofereço. Bom, vamos lá então. Então aqui a gente vai ter a redação. Deixa eu ver se eu já iniciei aqui a correção para poder fazer as marcações. Já. E aí a gente vai ler essa redação. A minha ideia é lembrar que também a gente tem título, tá bom? E o número de linhas, o mínimo é 20, o máximo é 30, tá bom? E a gente viu que esse aluno, ele cumpriu com todos esses requisitos básicos para a redação dele ser corrigida. E aí, a minha ideia é o seguinte, ler o parágrafo por parágrafo e conversando sobre diferenças entre Enem e FUVEST, né? E o que a gente teria que ampliar o nosso olhar, como a gente teria que se desvencilhar um pouquinho da correção do Enem para poder entender esse texto. Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês rapidinho por que eu escolhi. Tô vendo minha janelinha tá tão pequena, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Por que eu escolhi essa redação? Nossa, eu pesquisei muitas redações para ver qual que funcionaria aqui, né, para o nosso objetivo da aula. Eu escolhi essa por alguns motivos. Primeiro, ela tem alguns aspectos que sim se diferenciam da redação do Enem, mas ao mesmo tempo eu quero tirar esse medo que muitos professores têm de corrigir redações de outros vestibulares e mostrar que o texto ele não precisa ser um bicho de sete cabeças, sabe? Não precisa ser um texto extremamente diferenciado, né? Para que ele seja aceito em outros vestibulares. Então vocês vão ver que ele tem muita proximidade ao mesmo tempo, com alguns trechos dele, principalmente o parágrafo de introdução, com as redações do Enem. Então, é a gente entender que dentro do texto dissertativo argumentativo, algumas coisas não fogem, elas não mudam, elas têm que ser seguidas, né? E vocês vão ver isso aqui. E eu espero que, assim, dessa forma, vocês entendam que sim, é preciso abrir a mente, mas, ao mesmo tempo, a gente também não vai encontrar algo absurdo de ser corrigido, tá? Claro, existem algumas exceções, que são textos, assim, muito diferentes. Até pensei em trazer um, como eu falei, se der tempo, eu mostro aqui para vocês, pelo menos a gente passar o olho nele, tá? Mas, normalmente, são textos que são tranquilos de serem corrigidos, tá bom? Então vamos ler o primeiro parágrafo. Primeiro título, né? O difícil jogo do contente no mundo contemporâneo. E é importante dizer que, sim, tem que ter o título, e o título, ele não necessariamente tem que ser algo mirabolante também, né? Porque a gente vê títulos muito criativos, muito legais, mas o título, ele pode ser mais simples também. Esse daqui é um título bem característico mesmo das redações da FUVEST, que normalmente ele utiliza sempre um repertório, ele parte de um repertório que aparece no texto, para dar um spoiler do que está por vir na redação, né? Então vocês vão ver aí logo no começo que o jogo do contente se refere ao repertório, ao primeiro repertório que aparece no texto, né? Então o aluno sempre faz uma brincadeira com o título. Para quem já foi meu aluno, professor que foi meu aluno de mentoria, tem alguns aqui, já sabe que eu vou dar um exemplo de uma aluna minha que se espelhou muito no. Eu não lembro se eu falei isso na aula 1, tá? Se eu falei, vocês me ignorem. Mas ela se espelhou muito num título da FUVEST, acho que de 2009, do tema Fronteiras, que falava. O título da redação, nota máxima, era Ícaro, iPod e Coca-Cola quente. Então são 3 partes do texto ali que ele juntou, que totalmente dão essa sensação de que, meu Deus, sobre o que esse menino vai falar, mas geram essa curiosidade no leitor. E ela se inspirou nesse título, eu falando nesse tema, para criar o título da redação dela, que foi Minotauro, Guarda-Roupa e Vira-Lata Caramelo, que foram 3 referências do mundo externo, né, que ela trouxe para a redação. E então ela fala sobre o Minotauro, né, o mito do Minotauro, ela fala sobre guarda-roupa, com referência ao guarda-roupa das Crônicas de Nárnia, e ela fala sobre o Vira-Lata Caramelo. O tema da redação dela era sobre a fuga da realidade. Então, vejam como é interessante, né, a gente tentar criar no título uma expectativa no leitor, um interesse do leitor em ler a redação. Né? Então é por isso que a gente tem essa sensação de que os títulos têm que ser super criativos. O título tem que instigar a leitura do texto, e uma forma estratégica de fazer isso é trazer um título que brinca com algum repertório que está citado no texto, tá bom? Mas é muito importante mostrar claramente a importância desse título, né, do que está ali no título dentro do texto. O título, o assunto que está lá, sendo discutido dentro do texto, tá? Não pode ser um título aleatório em que só aparece de forma muito pontual na redação, tá bom? Vocês vão ver que aqui vai aparecer 2 vezes, na introdução e na conclusão. Agora sim, vamos lá. O difícil jogo do contente no mundo contemporâneo. O livro Poliana retrata uma menina extremamente otimista, que, diariamente, pratica o jogo do contente, um jogo em que ela busca ignorar todos os seus sentimentos ruins, a fim de se divertir com o lado bom de seu dia.
Com as risadas extraídas desse jogo, Poliana consegue continuar vivendo sua vida, sem que a tristeza a consuma. Na realidade, Odiena, ainda há aqueles que, assim como a personagem literária, se esforçam para praticar o tal jogo do contente, uma vez que, mesmo frente ao cenário global de constantes crises morais, sociais, políticas e econômicas, eles garantem a presença de boas risadas. O riso, então, adquire diferentes faces da contemporaneidade, sobretudo em relação ao seu poder dicotômico de provocar críticas e, ao mesmo tempo, o bem-estar daqueles que o fazem vivo e resistente a quaisquer situações. Eu decidi ler de cara, assim, o primeiro parágrafo, só para, claro, a gente já sabe que é uma redação que não foge ao tema, tá? Mas eu tô fazendo exatamente o que normalmente eu faria, tá bom? Que é eu só procurar para ver se já tem algum spoiler do tema, se o aluno tá se relacionando com o tema, porque senão eu não vou fazer nada nessa correção. Eu já vejo, já não tá com o tema, se eu não achei o tema no primeiro parágrafo, eu já sei mais ou menos que ali vai ter problema de projeto. É meio que eu já ir sentindo a redação, né? Só que eu não leio logo a redação de vez. Então eu vou fazer exatamente o que eu faço na plataforma, tá bom? Então, o que que eu faço normalmente, principalmente em redações do Enem, mas que aqui também vale, né? Eu vou procurando por conectivos, então eu vou riscando, eu vou pintando todos eles, na plataforma a gente pinta de amarelo, tá? Cadê? Ainda há aqueles que, assim como a personagem, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, a fim de se divertir. Por que que eu pinto os conectivos? Porque eles são fundamentais, né, para a gente ver a questão da coesão textual. Mas, ao mesmo tempo, aqui a gente não vê tanto a necessidade da presença expressiva de conectivos. Então, assim, só por essa quantidade aqui, claro que tem outros, né? Mas só por essa quantidade que eu pintei aqui, eu já vejo que essa aluna tem uma quantidade ok de conectivos, né? Porque em um parágrafo já ter essa quantidade numa FUVEST, em outros vestibulares, é suficiente, né? É lembrar que aqui a gente não vai ter aquela cobrança excessiva como no Enem, né? E aí eu vou fazer isso agora, eu fiz só no primeiro parágrafo, ainda tem aqui aqueles que mas eu faço isso no texto inteiro. Eu sempre começo primeiro pela superfície textual e depois eu vou para o conteúdo, tá? Como eu falei, eu só li esse primeiro parágrafo para ver se já estava relacionado ao tema, para não ter que perder tempo, e isso me ajuda a ganhar tempo. Dá uma raiva quando a gente vai fazendo um monte de marcação e tal, vai toda a superfície textual, gramática. Quando a gente vai para o conteúdo, é que a gente vê que aquele aluno tangenciou o tema, não falou necessariamente do que deveria ter sido falado, né? Então, isso faz a gente ganhar tempo na correção, tá bom? Então eu vou pintando aqui os conectivos e eu vou fazer isso ao longo de toda a redação. Claro que eu não vou fazer isso aqui junto com vocês, por quê? Porque eu acho que vai tomar muito tempo da aula, tá? Mas eu posso dar uma pausa aqui no vídeo, acho que é isso que eu vou fazer, e aí eu vou pintar todos os conectivos. Você também acha legal fazer isso, dá uma pausa, pega a redação, vai vendo quantos conectivos você encontra neste texto, né? Será que ele tem aquela presença expressiva que o texto do Enem tem? Lembrando, é um texto 46,5 de 50. Eu acho que corresponderia, sei lá, uma redação 940, 960 no Enem, né? E aí eu acho legal você ir pintando para ver quantos conectivos você identifica e se você acha que aquilo ali, se você fosse fazer essa correção, que nota você daria para a parte de coesão textual. Então eu vou dar uma pausa aqui, vou terminar de pintar os conectivos e já volto para mostrar para vocês. Então, ó, pensando aqui no que normalmente eu faço, né? Pintei para vocês todos os conectivos. Você está dando para ver aí, tá, né? Todos os conectivos que eu encontrei numa leitura superficial muito rápida. Sei lá, eu levei tipo 1 minuto para fazer isso daqui, tá? E aí a ideia é eu só já adiantar o processo e já entender o que que isso daqui me mostra, né? Me mostra que é um texto que tem bom domínio do uso dos conectivos, né? O aluno sabe usar os conectivos, principalmente pela natureza deles, né? Ele usa o tal satirização aqui, ele usa o frente a isso, ele usa o sobretudo, portanto, assim como. Ele até repete o sobretudo aqui e aqui, não sei se vocês viram aí na marcação de vocês, né? E tem algumas repetições do esse, tem a repetição do. Uma repetição que eu acho que chama atenção é a palavra jogo no primeiro parágrafo, que aparece 4 vezes. Mas veja, não acredito que isso seja um motivo para, nossa, descontar nota. Eu já vi redações nota máxima da FUVEST que tem repetição de palavras, né? Mas é claro que isso chama um pouquinho a atenção, né? 4 vezes dentro de um parágrafo. Eu pintei para ficar de olho, né? Será que o que que isso indica para mim? Indica que esse aluno, num primeiro parágrafo, em que ele ainda está descansado, em que ele ainda está começando o texto, ele já traz 4 palavras ali, né? 4 vezes a mesma palavra. Essa repetição que acaba sendo um pouco excessiva dentro do parágrafo.
será que ele não tem esse vício de repetir palavras ao longo do texto? Então, eu pintar isso daqui já deixa um alerta para mim de que eu tenho que ficar de olho, porque pode ser que esse aluno tenha um vício de repetição de palavras ao longo do texto, tá bom? Não quer dizer que isso vai acontecer, mas é um alerta. Então, eu pinto para eu ficar de olho, tá? E aí a gente vê que eu pintei principalmente os referenciais e os operadores argumentativos, tá? Mas eu acho que, olhando assim, eu acho não, né? Olhando assim, se a gente fosse ver numa redação Enem modelo FGV, correção da FGV até 2022, né? A gente não teria uma nota máxima de competência 4. Por que que a gente não teria uma nota máxima de competência 4? Porque, olha só tem um parágrafo iniciando com um operador argumentativo. Mas eu vou falar para esse aluno que ele tem que colocar operador argumentativo em início de parágrafo? Não, a não ser que faça falta. Mas eu tenho que ver o texto dele primeiro e ver se realmente fez falta. O único parágrafo que ele iniciou com operador argumentativo foi aqui o final, à luz do exposto, né? Então, é uma característica que pode aparecer em outros textos, né? Bem comum, na verdade, né? Nos outros vestibulares, os alunos não iniciarem parágrafos com operadores argumentativos, e não cabe a mim já colocar aqui uma observação. Coloque operador. Por que eu vou pedir isso para o aluno? Depende. Tem que ver se fez falta, se não fez falta, não tem por que eu colocar, né? Então, esse é a primeira separação, né, que a gente vai ter que fazer aqui com a redação do Enem. E pensando agora na correção do Sebrasp, essa quantidade de conectivos talvez passaria como 200. Tenho minhas apostas, tá? Porque o Sebrasp ele é bem mais flexível do que a FGV. Tá? Então, assim, numa leitura rápida, por que que eu falo isso? Porque a gente não tem tempo de pintar os conectivos na redação do Enem. Então, a gente não tem uma noção da quantidade, né? Tipo, a gente vai muito mais por uma sensação de ter visto conectivos a todo momento enquanto a gente estava lendo o texto, do que necessariamente identificar e contar, ver se realmente tem uma quantidade expressiva. Porque quando a gente pinta, a gente consegue ver melhor, né? No Enem a gente não tem esse tempo. Então pode ser que no Sebrasp até passasse isso aqui. E em outros vestibulares, isso aqui é mais do que suficiente. Porque o que vai determinar se a coesão ela tá boa ou não é a quantidade de conectivos, é a utilização desses conectivos. Mas é claro que a quantidade faz parte. Ela só não é um critério que ganha tanta necessidade assim, ela não é um fator que ganha tanta necessidade e tanto protagonismo na correção de outros vestibulares, como no Enem, que é aquele texto de contabilização, né? Conta-se muito o tem ou não tem dentro do texto. E aí, pensando em estrutura, eu não vou olhar aqui, mas o que normalmente eu faria, porque esse texto está digitado, mas normalmente se tivesse um texto escrito, eu olharia a margem, né? Eu olharia tamanho de letra, mas a gente pode ir lá no tamanho da letra, deixa eu ver onde está essa redação agora, aqui. E ver, ó, que é um texto que tá super alinhadinho a margem, a letra é pequenininha, o que ajuda muito, né, a conseguir construir mais argumentos, que é uma exigência dos outros vestibulares, só o Enem que aceita aquela argumentação extremamente superficial, tá? Então a gente vê que aqui eu teria feito uma correção um pouco mais detalhada, teria avaliado isso, que não dá para avaliar aqui porque tá digitado, tá? Bom, vamos ler então. Não, vamos ler não, né? Vamos analisar o primeiro parágrafo que a gente já leu. Então, o que eu preciso procurar num primeiro parágrafo, né? Isso aqui não foge à redação do Enem. Eu preciso procurar o tema, então o tema tem que ser apresentado, e eu preciso procurar por um posicionamento, né? O aluno precisa me dar pelo menos um spoiler do que ele vai trazer na redação. Lembrando, eu não vou procurar por 2 problemas. O aluno não tem a obrigação de trazer uma tese composta por 2 ideias, nem que seja nem 2 problemas e nem 2 ideias. Ele pode? Ele pode. E se ele colocar, ele vai estar se aproximando muito do Enem? Não necessariamente, porque é possível fazer isso. Quem escolhe o que vai colocar na tese é o aluno. Depende do projeto de texto dele. Se ele se sente seguro apresentando 2 elementos na tese, ótimo. Se ele se sente seguro apenas apresentando um elemento e ele sustenta isso ao longo da redação, apenas uma ideia, ótimo também. Né? Então vamos ver aqui, ó. Ela começa falando, ele ou ela, a gente não sei. Começa falando sobre o livro, começa com um repertório, que se aproxima um pouco da redação do Enem. Então, sim, é possível começar com um repertório. E começa com o livro da Poliana, um repertório inesperado, digamos assim, né? Eu nunca ia imaginar, em Diferentes Faces do Riso, falar do livro da Poliana, né? Mas aqui eu gostei porque provavelmente é um repertório do universo desse aluno, né? E quanto mais próximo do universo dele, mais autoria vai passar ao texto dele, né? Então ele começa falando do livro da Poliana e retrata
uma menina extremamente otimista que diariamente pratica o jogo do contente, um jogo em que ela busca ignorar todos os sentimentos ruins a fim de se divertir com o lado bom do seu dia. Aqui a gente já começa a ver algumas palavras que vão remetendo ao universo da frase temática, do assunto da frase temática, né? Quando só o nome, né? O jogo do contente. Aqui a gente também vê se divertir, né? Otimista. Então, tudo isso lembra a ideia de alegria, de rir, né? Então, a gente já começa a sentir o tema, mesmo que ele ainda não tenha falado do tema. Então, a gente vai ver, né, principalmente no vestibular da FUVEST, né, que o aluno ele tem que ter um projeto de texto muito mais estratégico nesse sentido, na escolha do vocabulário, na escolha do repertório, na forma de apresentar esse repertório. Poderia ter apresentado esse repertório de uma forma muito mais simples, como muitas vezes acontece no Enem, né? Mas aqui, esse repertório ele foi apresentado de uma forma mais estratégica e principalmente pelo tato, né, do tema com a escolha do vocabulário, né, essa relação entre os dois. Eu consigo sentir o tema já no comecinho, na contextualização do repertório. Não é um repertório coringa. Gente, repertórios coringas na redação da FUVEST não dá bom, assim, claro, depende do aluno, às vezes até consegue fazer alguma coisa, mas não é estratégico, né? A gente já começa a ver o texto com uma forma um pouco mecanizada e o que não é esperado, né, para uma redação da FUVEST. E eu estava até lendo, para preparar essa aula, né, eu estava lendo uma frase que o próprio diretor da FUVEST falou, o coordenador da FUVEST falou. Ele falou assim: a USP busca por pessoas curiosas. Então, quanto mais o texto der a entender, e é isso que a gente vai tentar buscar nessa redação, quanto mais o texto der a entender que esse aluno ele é curioso em relação ao mundo que ele vive, que ele critica, que ele tem um poder de criticidade muito grande, que ele consegue buscar, ele consegue trazer, né, uma visão dessa sociedade em que ele vive de forma mais crítica, mais curiosa, né? Conseguir estabelecer relações de sentido entre diferentes acontecimentos, muitas vezes relações inesperadas, que a gente fala, nossa, nunca ia pensar nesses dois fatores dialogando em relação a esse tema, mas faz sentido, né? Então, toda essa construção, toda essa criação do projeto é o que torna o texto mais interessante, né? Então, o aluno tem sim que ter uma criticidade muito maior dentro do seu texto e um controle muito maior da sua argumentação e da escolha das ideias, para conseguir se destacar e trazer um texto interessante, um texto que desperte a curiosidade do leitor, mas que também mostre que esse escritor ele é curioso em relação ao mundo em que ele vive. Né? Então é esse olhar, é com esse olhar que a gente tem que ler o texto e procurar por essa identidade, tá? Isso é treino também, tá bom, gente? Não é com uma, duas redações que vocês vão corrigir que vocês vão conseguir captar essa essência dos outros vestibulares, né? Principalmente FUVEST. Bom, e aí aqui a gente continua. Com as risadas, olha, a palavra já apareceu. Com as risadas extraídas desse jogo, Poliana consegue continuar vivendo sua vida sem que a tristeza a consuma. Bom, aqui ele vai acabar a apresentação do repertório. O que ele vai trazer pra gente, né? Uma menina que era muito feliz, muito otimista, e aí ele cita o jogo do contente, né? Que o jogo consiste, é muito importante explicar esse jogo, né? E é o que vai determinar toda a argumentação dele aqui do parágrafo, pelo menos parte dela, é que claramente esse jogo mostra a ideia do riso ajudar de alguma forma a vida dessa menina, né? Então, com as risadas traídas, Poliana consegue continuar vivendo sua vida sem que a tristeza a consuma. Então aqui a gente já começa a ver uma face do riso, né? Uma parte do riso, uma função do riso na sociedade. E aí vem, na realidade odierna, ainda há aqueles que, assim como a personagem literária, se esforçam para praticar o tal jogo do contente. E aí puxa para a realidade. Muito comum, né? Muito parecido com a redação do Enem, inclusive a palavra odierna, que já ficou batida ali, né? Os alunos usam muito. Mas aqui também pode usar, tá vendo? Não tem problema, né? Consegue continuar, perdão. Ainda há aqueles que, assim como a personagem, se esforçam para praticar o tal jogo do contente. Por quê? Às vezes, um aluno do Enem não explicaria claramente isso, mas aqui essa explicação é fundamental. Então, uma vez que mesmo frente ao cenário global de constantes crises morais, sociais, políticas e econômicas, esse detalhamento nas explicações, né, essa variedade dos exemplos é muito importante em redações FUVEST, tá? O aluno ele precisa realmente ser um pouco mais cirúrgico na escolha, tá? Ele precisa trazer não só na escolha dos termos, mas na quantidade, né? Ele precisa trazer
uma variedade de ideias dentro do texto dele, tá bom? E aqui ele vai, crises morais, sociais, políticas, econômicas, olha como ele, fazendo essa lista, ele consegue ampliar, né, o problema que ele está discutindo aqui, o assunto que ele está discutindo, abarca a sociedade como um todo, em diferentes campos, né? Eles garantem a presença de boas risadas. O riso, então, adquire... Aí aqui, veja, a gente tem uma questão que pelo menos me chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês. O repertório serviu para mostrar uma face do riso, não foi? Que era a face de você, mesmo passando por dificuldades, conseguir rir, né? Conseguir manter ali uma resistência e rir na sua vida. E aí aqui fala, o riso então adquire diferentes faces na contemporaneidade, mas esse então dá muito uma ideia de que ele, partindo do que ele falou antes, dá a entender que o riso adquire diferentes faces na contemporaneidade. Eu não vejo isso, porque só me mostrou uma na apresentação do repertório. Para mim isso daqui é um deslize dentro do parágrafo, né? Sobretudo em relação ao seu poder dicotômico de provocar críticas e, ao mesmo tempo, o bem-estar daqueles que o fazem vivo e resistente a quaisquer situações. Eu não vejo essa ideia de provocar críticas e, ao mesmo tempo, o bem-estar eu vejo, mas o de críticas não. E eu acho que aqui, por ser no primeiro parágrafo, por ser na apresentação da tese, isso pode ter tido um peso um pouquinho maior, né? Quer dizer, não teve esse cuidado de puxar esse gancho de forma mais coerente com o repertório, né? Porque o repertório ele não leva totalmente a construção dessa tese. A parte da tese, sim. Mas o que é essa tese, né? O que ele traz aqui? Então, o riso adquire diferentes faces na contemporaneidade, sobretudo em relação ao seu poder dicotômico de provocar críticas e, ao mesmo tempo, bem-estar daqueles que o fazem vivo e resistente a quaisquer situações. Então, será que a gente vai ver... Bom, essa aqui é a tese dele, né? Vai falar dentro desse contexto o papel do riso. Será que a gente vai ver em um parágrafo a ideia da provocação de críticas e no outro a ideia da resistência? Não sei. É o que a gente espera diante do que ele colocou. Mas pode ser que ele fale de tudo isso nos 2 parágrafos e tá tudo bem, porque é uma tese só. Tá? Mas pode ser que ele divida. Vamos ver o que vai acontecer, né? Quando a gente desce aqui, né, para o desenvolvimento 1, vamos lendo, se precisar eu vou pausando e a gente vai conversando, tá? A criticidade presente no humor possui um caráter longínquo, à medida que, no decorrer da história, tal ferramenta de comunicação mostrou-se como uma forma acessível de divulgar uma insatisfação quanto à ordem vigente. Então parece, gente, que ele vai realmente discutir a ideia de provocar críticas? Acredito que sim, né? Criticidade, começou falando disso, presente no humor, possui um caráter longínquo. À medida que no decorrer da história, tal ferramenta de comunicação mostrou-se como uma forma acessível de divulgar uma insatisfação quanto à ordem vigente. Então veja como ele mostra qual é o assunto do parágrafo, mostrar que essa ideia do riso provocar críticas também não é de agora, ela já vem há muito tempo. Então ele vai ter que comprovar isso, e aí provavelmente vai ter que trazer fatores históricos, é o que eu espero ver no parágrafo, para poder conseguir justificar essa escolha, né, de que o riso ele tem esse caráter de provocar críticas, é uma das faces dele, e isso não é de agora. Então olha lá, o filme Tempos Modernos exacerba esse caráter do riso. Carlitos, um trabalhador das fábricas modernas, torna-se um mero parafuso do sistema frente às novas engrenagens capitalistas, provocando riso aos espectadores. O operário desajustado ironiza a instalação das linhas de montagem e a alienação dos trabalhadores, fruto da revolução industrial vigente. E uma coisa que eu gosto muito em textos que não sejam do modelo do Enem é o cuidado com o vocabulário, que eu estou reforçando bastante, né? Essa sensação que a gente fica de que os textos são mais bem elaborados, digamos assim, eles são mais trabalhados, vai muito desse cuidado do vocabulário que o aluno tem, né? Eles têm que escolher palavras que expressem mais a intensidade do que eles querem dizer. Então aqui a gente vê, por exemplo, ó, insatisfação, a gente vê exacerba, a gente vê, cadê, meu Deus, eu tinha visto um outro que eu achei, engrenagens capitalistas, né? O operário desajustado, né? Então a gente vê aqui também uma descrição de como o aluno enxerga aquela situação, né? Com a forma como ele descreve o repertório, a forma como ele apresenta o repertório, sai um pouco daquela característica da forma como a gente vê o aluno apresentando um repertório de forma extremamente superficial
no Enem, né? Então, no Enem, ele simplesmente poderia colocar lá que no filme Os Tempos Modernos é possível ver o tema sendo abordado porque Charlie Chaplin faz de uma forma engraçada, trata de uma forma engraçada sobre os problemas da época. Acabou. É de uma forma mais objetiva, mais direta, e o filme fala sobre isso, o que pra mim não é suficiente, né? Pra mim, eu não tenho que mostrar o como o filme fala sobre isso, né? E a gente vê isso aqui quando ele traz. O operário desajustado ironiza a instalação das linhas de montagem e a alienação dos trabalhadores, fruto da Revolução Industrial vigente. Quando ele coloca a Revolução Industrial, ele puxa o gancho para a tese dele do parágrafo, o tópico frasal do parágrafo, né? Que era falar que é uma coisa que não acontece hoje em dia. Vem de um caráter, tem um caráter longínquo, até caráter longínquo. Poderia colocar que desde antigamente isso acontece. Mas, poxa vida, falar possui um caráter longínquo, isso vai dando mais, para mim, mais credibilidade para o texto, a forma como ele se expressa, né? Fica um texto mais agradável de se ver, você vai captando o leitor, né? Você vai seduzindo, né? E você vai escolhendo palavras de forma muito mais estratégica. Isso o aluno tem que treinar, o nosso aluno tem que treinar para conseguir se expressar de forma mais crítica ao longo do texto, né? E aí a gente vê então essa utilização do repertório de uma forma muito mais detalhada, né? Que no Enem viria de uma forma muito mais simples. E aí ele vai continuar. Assim, o que era para ser um mero filme de comédia torna-se uma forma de conscientização do público. Olha como tem muito mais criticidade, né, na hora de contextualizar e na hora de trazer a produtividade do repertório. Por quê? Então, olha, o que era para ser um mero filme de comédia torna-se uma forma de conscientização do público. Por quê? Né? Já que o riso deles, ao final, transforma-se em duras críticas ao processo de exploração capitalista, ao qual eles estão inseridos, muitas vezes, na posição de Carlitos. Então, a gente vê também na produtividade do repertório maior explicação, maior detalhamento, maior análise crítica, né? Então, para mim é uma das grandes diferenças, né? Esses desdobramentos mais completos que a gente não vê em redações do Enem. E que aqui são fundamentais para trazer esse caráter crítico que precisa ter nesses vestibulares, principalmente na FUVEST. E uma coisa que eu gosto muito, e eu vivo cobrando dos alunos, até mesmo no aluno do Enem, porque assim, gente, eu ensino nos alunos do Enem a fazer uma redação dessa, independente se precisa ou não, eu quero que eles saibam se escrever redação muito bem em qualquer vestibular. Então eu não fico ensinando aquele basicão do Enem. Eu não aceito aqueles parágrafos superficiais. Vejam como esse parágrafo ele vai muito além, né? E vejam como ele tem um fio condutor, né? Ele não se perde na argumentação. E é tudo muito estrategicamente colocado, né? Para defender o tópico frasal, né? Aí aqui o que eu ia falar pra vocês, na verdade, e que eu gosto muito, é que, veja, ele começou falando lá no repertório, ele citou o nome do personagem, né? O Carlitos. Carlitos, um trabalhador das fábricas modernas. E aí, lá embaixo, na produtividade do repertório, ele volta a comparar, ele volta a falar do repertório. Os alunos no Enem raramente fazem isso. E aqui isso ajuda a construir essa produtividade, ajuda a construir esse link, esse fio condutor. A gente fica com a sensação de que tudo está interligado dentro do parágrafo. Então, uma estratégia muito boa é fazer isso, é retomar o repertório em outra parte do parágrafo. Quando você já estiver falando agora dos dias atuais, da contemporaneidade, fala desse repertório, volta com ele, mostra como ele se relaciona com a realidade. Né? Não só por meio do assim como que traz, aquele conectivo que traz depois da apresentação do repertório, mas também por meio da relação do personagem com o indivíduo na sociedade. Né? Aí vem tal satirização crítica configura-se como uma das faces do riso, fulcral para a racionalização do corpo social. O que é bem comum também desses textos é a gente ver essa reflexão crítica ao final do parágrafo, né? A gente não vê aqueles parágrafos terminados de forma. Dessa forma, é necessário encontrar soluções para resolver o imbróglio. Detesto essa palavra. Imbróglio. Nem os alunos sabem direito o que é. E utiliza na redação do Enem. E aqui não, a gente vê
esse fechamento do parágrafo como se fosse realmente uma reflexão final que o aluno traz a partir do que ele falou. Então, a partir disso que eu falei, que eu mostrei, a gente pode entender que uma das faces do riso é fulcral para a racionalização do corpo social. E a gente valida essa reflexão final dele. Por quê? Porque quando a gente olha para dentro do parágrafo, a gente tem uma linha de raciocínio que vai conduzindo a essa ideia de que, olha, primeiro só de escolher tempos modernos, a gente já sabe que ali vai trazer uma crítica, né? Vai falar de uma crítica. É um repertório que valida muito o argumento do aluno, né? Que o argumento dele era falar sobre a criticidade. Então, trazer tempos modernos, todo professor sabe sobre o que fala o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, e como ele colocou isso de uma forma muito encaixada com a discussão do parágrafo, né? Então a gente só valida pela escolha do repertório, a gente fala, beleza, já escolheu um repertório que dá para trabalhar bastante coisa sobre esse assunto do tópico frasal, né? Eu acho que ele não cita o Charlie Chaplin. Talvez alguns professores estejam se perguntando se isso é um problema, ele não citar o autor. Não necessariamente, gente. Ele citou o nome da obra. Isso é importante, tá? Então, quando vai citar um filme, uma música, a música eu ainda acho que precisa mais do autor, né? Da banda, enfim, do músico. Agora, o filme, se tiver, ok. Mas isso não é um motivo para eu também tirar ponto do aluno porque ele não citou o nome do artista, né? Do Charlie Chaplin. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Poxa vida, a gente sai do parágrafo com uma sensação de que o aluno conduziu muito bem o raciocínio dele, de que ele cumpriu com o que ele se propôs a fazer, né? E eu ficar cobrando aqui, por exemplo, será que precisava de exemplificações, né? Às vezes sim, às vezes não. Nesse parágrafo aqui eu não senti falta de exemplificações, né, de como acontece na realidade. É legal ter, mas ele fala da realidade, né? Ele fala transforma-se em duras críticas, cadê? Ao qual eles estão inseridos muitas vezes na posição de Carlitos. É uma análise um pouco, vamos lá, é uma análise um pouco limitada, tá bom? Ele tem o parágrafo dele muito mais colocado, muito mais preenchido com o repertório, né? O repertório ele ganha muito mais visibilidade dentro desse parágrafo, mas ao mesmo tempo ele não deixa de analisar, só é uma análise um pouco mais curtinha. E talvez por isso ele possa ter perdido um pouquinho de ponto. Tô deduzindo aqui, tá, gente? Não tenho como ter certeza. Possa ter perdido um pouquinho mais de ponto em relação à argumentação, né? Claro, mas teve muita criticidade. Para mim, o que mais chama atenção nesse parágrafo, e é isso que a gente tem que validar, é a escolha estratégica do repertório e a relação do repertório com o assunto do parágrafo e o caminhar das informações ao longo do parágrafo. Isso foi muito bem feito. Então, por isso que eu falei que ele se propôs a fazer uma coisa e ele cumpriu com o que ele se propôs a fazer. Poderia ter sido mais analítico em relação à sociedade atual? Poderia. Falar do riso hoje em dia em relação a isso? Poderia. E como eu falei, acredito que isso pode ter tirado um pouquinho de ponto dele. Só que é aquilo que eu falei, como ele se propôs a falar, gente, do caráter longínquo, o objetivo do parágrafo era mostrar da onde vem esse caráter longínquo, por isso que ele vai até a Revolução Industrial, né? E aqui a gente vê o papel do riso que ele fala, um mero filme de comédia torna-se uma forma de conscientização do público. Então ele cumpre perfeitamente com o que ele se propôs a fazer, tá bom? E agora a gente vai ler o parágrafo, o desenvolvimento 2, que chama atenção por não começar da forma como a gente está acostumado, né? Ademais, cabe analisar, e aí traz a segunda problemática do Enem. O que a gente vê aqui? Vamos ler. Memes, gifs, piadas. Então, ele já começa o parágrafo com o que a gente chama, quando o aluno normalmente começa na introdução, a gente chama por introdução por flashes, que é uma estratégia de começar a redação trazendo palavras que não têm um conectivo, que não estão ligadas, né, numa frase mais elaborada, mas que dão spoilers, elas estão dialogando de uma forma semântica, dão spoiler de algum assunto que vai ser discutido ali no parágrafo. Elas estão juntas dentro de um mesmo campo de atuação, digamos assim. Então aqui a gente tem essa introdução do parágrafo por flashes. Memes, gifs, piadas. A ordem de humor tornou-se também o novo e maior entretenimento no mundo cibernético. Essa faceta do riso ganhou uma significação ainda maior. Aí veja, vou pausar só para falar. Tem algumas repetiçõezinhas, né? Aquilo que eu imaginava, realmente a gente começa a ver que ele tem um pouquinho de limitação
apesar de escolher muito bem o vocabulário, às vezes ele repete. Eu estava até pensando em dar uma pausa aqui no vídeo para ver se essa repetição acontece no desenvolvimento 1. Mas eu não fiquei com essa sensação, gente, de que, olha, isso aqui é o que realmente acontece, tá? Às vezes eu fico parada assim, olhando, e eu tenho que conversar com vocês e manter o raciocínio aqui do que eu tô procurando. Mas eu não fiquei com essa sensação de que existe essa repetição aqui. Mas pode ser que sim, mas acho que não. Deixa eu ver, peraí. Acho que não. Bom, aí, aqui a gente vê, né, esse maior, maior. Vamos voltar para a tese, isso é um exercício que eu faço muito. O exercício da escrita, o próprio exercício da escrita, né, ele é para, você nunca faz de uma forma linear, né, a escrita não é linear. A escrita é um movimento de ida e vinda, e de apaga e conserta, reformula, né, é isso que vai gerar um bom texto. Agora, a correção também, é isso que a gente esquece. Né? A correção não é um caminho só. Eu vou e volto até para buscar essa linha coerente, esse fio condutor, principalmente em textos que não são tão simples como o do Enem. Esse exercício de ir e vir, e sempre ir para onde? Para o primeiro parágrafo. Sempre volta para o primeiro parágrafo, volta para a tese. Esse exercício de ir e vir é fundamental para você não se perder e não se perder na correção e manter uma exigência em relação ao seu olhar, né, e o texto. Porque, senão, você tende a validar, e são textos muito sedutores de outros vestibulares, né? Eles dão muito essa sensação de que o aluno está no total controle do texto. Mas a gente não pode perder o olhar de corretor. Será que tá? Não é porque ele escreveu bonito que tá certo. Né? Então eu tenho que parar. Então o que eu normalmente faço? Eu leio o tópico frasal, que é esse comecinho aqui do parágrafo, e aí eu volto aqui na introdução, leio a tese novamente e tento encontrar qual é a linha de raciocínio que ele vai seguir a partir daqui, e também lembrando que eu acabei de ler o desenvolvimento 1 e eu já sei mais ou menos o que foi tratado, então eu vejo se segue alguma linha de raciocínio em relação a isso também, tá? Então vamos voltar para a tese, fazer exatamente o exercício que eu faço. Então, o riso então adquire aqui, ó, adquire diferentes faces na contemporaneidade, sobretudo em relação ao seu poder dicotômico de provocar críticas, isso a gente já viu que ele tratou, e ao mesmo tempo o bem-estar daqueles que o fazem vivo e resistente a quaisquer situações. Então, provavelmente a gente vai ver a ideia de resistência aqui, bem-estar também relacionado. Veja, só a palavra bem-estar, para mim, já puxou um gancho com memes, gifs e piadas, porque isso com certeza faz a gente se sentir melhor. A gente vê um meme, a gente vê uma piada, a gente vê um gif, e isso já gera aquela sensação de bem-estar, né? Então, memes saudáveis, né, gente? Então a gente consegue ver aqui que sim, provavelmente ele já começa logo de cara tratando da segunda parte da tese, né? Memes, gifs, piadas. A ordem de humor tornou-se também o novo e maior entretenimento no mundo cibernético. Beleza, eu acho que aqui cumpriu com o que estava sendo pedido, né? Agora, vou ver se ele fala de resistência. Essa faceta do riso ganhou uma significação ainda maior dentro dos tempos pandêmicos atuais, momentos marcados pelo isolamento social, constantes perdas e pela era do vazio, nos termos de Bauman. Contexto marcado por constantes incertezas que materializa ruínas psíquicas. Veja, vou parar, gente, porque me incomodou um pouquinho esse constante aqui. Vocês pegaram também? Ó, tá vendo? Tinha outra coisa que tinha me chamado a atenção aqui. Aqui tem um problema de paralelismo, me corrija se eu estiver errado, mas pelo isolamento social, pelas constantes perdas e pela era do vazio, né? Eu colocaria aqui pelas constantes perdas também. Como é um texto que chegou muito perto, acho que é legal dizer isso, eu não falei isso até agora na aula. Como é um texto que chegou muito perto da nota máxima, eu não tô focando na parte de correção gramatical, porque ele quase não tem erros, tá? Praticamente não tem. Então eu quero focar mais nessa parte da análise do texto em si, da discussão, da argumentação, porque isso é importante pra gente conseguir treinar o nosso olhar para outros tipos de texto que não o Enem, né? Então, olha lá. Vou ter que ler de novo, por quê? Porque eu já esqueci o que eu li. Vamos. Essa faceta do riso ganhou uma significação ainda maior dentro dos tempos pandêmicos atuais, momentos marcados pelo isolamento social, constantes perdas e pela era do vazio. Nos termos de Bauman, contexto marcado por constantes incertezas que materializa ruínas psíquicas. Não sei se eu entendi isso aqui.
será que eu tô viajando muito? Eu não tô entendendo. Será que eu que sou a limitada do assunto? Tá vendo? Isso acontece. E é real, assim. Eu leio e falo, o quê? Aí eu tenho que parar, voltar para o objetivo do parágrafo e tentar entender o que que esse aluno tentou dizer aqui. Eu acho que ele só escolheu termos muito complexos, mas eu entendi, eu pausei aqui a aula e fui ler com calma, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, e ao mesmo tempo que isso me mostrou repetição de palavra aqui também. Eu sou meio chata com isso, gente. Pode ter, pode, mas tem que ficar de olho, né? Tá chamando atenção porque tá muito perto um termo do outro, né? Se estivesse mais afastado, tudo bem, não é que não pode repetir, mas maior, é que mais a ideia do maior, do marcado, dos constantes, essa repetição muito perto tá gerando esse incômodo na leitura, né? Mas eu gostei que assim, lembra que eu falei que no parágrafo anterior esse aluno, ele não trouxe muito uma análise da sociedade atual, mas era porque o objetivo dele era falar do caráter longínquo. E ele deixa para puxar no próximo parágrafo, ele já começa falando totalmente da atualidade, quando ele vem com memes, gifs e piadas. Ele sai da Revolução Industrial e vem para memes, gifs e piadas, né? Então ali a gente já vê que vai falar de um contexto mais atual. Então ele vai compensar nesse parágrafo o que é totalmente possível, o que é totalmente aceito. E aí entra a nossa aceitação, entender que o aluno ele pode fazer isso, esse é o projeto de texto dele. E faz sentido dentro do projeto que ele está trazendo, né? O problema é quando ele faz coisas que realmente a gente olha e fala, olha, não deu certo, não rolou, não ficou bem desenvolvido, não ficou bem estratégico, né? E aí justifica o porquê que não ficou. Aí tem que dialogar com as ideias que ele colocou e mostrar por que que não ficou, tá bom? Mas aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu entendi quando ele fala pelo isolamento social, né, da pandemia, pelas constantes perdas e pela era do vazio, nos termos de Bauman, contexto marcado por constantes incertezas que materializam ruínas psíquicas. Eu acho que o que me incomodou foi se materializa ruínas psíquicas. Eu, o quê? Não entendi, mas vamos ver se ele esclarece isso, né? Frente a isso, as risadas tornam-se um combustível que, assim como o jogo do contente para Poliana, mantiveram a tocha da vida acesa em indivíduos que, desolados, puderam viver prazeres cotidianos, deixando de lado, pelo menos por um instante, seus problemas. A expressão deixar de lado eu não gosto muito, e eu sempre falo para os alunos tomarem um pouco de cuidado, né? Principalmente porque esse aluno ele tomou tanto cuidado com o vocabulário ao longo do texto, né? E chega aqui eles usam deixando de lado, que se aproxima muito mais de uma linguagem informal, né? Eu sempre falo para trocar o deixar de lado por um desconsiderando, né? Desconsiderar. E não acho que isso seja um problema, meu Deus, um erro, né? Mas eu colocaria aqui só uma observação. Colocaria preto, normalmente é erros gramaticais, de azul são comentários mais gerais. Então eu colocaria aqui para procure. Opa, perdão. Procure evitar. Principalmente porque o texto dele não vem muito nessa pegada com esse tipo de linguagem, tá? Procure evitar termos que se aproximam da informalidade. Aqui você poderia, olha como é importante eu ajudar o aluno, né? Aqui você poderia trocar por desconsiderar. Desconsiderando. Tá vendo? Mas isso é um motivo para tirar ponto dele? Não, gente. É só uma observação, tá bom? Porque ele poderia ter melhorado essa linguagem aqui. E aí vamos falar sobre as ideias. Gostei que ele fez o quê? Ele fez um link muito legal com o título, né? E com o título e com o primeiro parágrafo, com o repertório da Poliana. Então ele volta para cá e fala: frente a isso, as risadas tornam-se um combustível. De novo, olha essa escolha vocabular, né? Torna-se um combustível que, assim como o jogo do contente, mantiveram a tocha da vida acesa. Combustível e tocha da vida acesa. Gente, isso é uma riqueza, né? Que o deixando de lado passa batido, que não pode usar, amigo, deixando de lado. Mas eu deixei aqui só essa observação para ele. Justamente, isso principalmente para textos do Enem, tal, deixando de lado, pega mais do que aqui na FUVEST. Na FUVEST passa bonito, mas em outros vestibulares, ó, no Enem isso já pega um pouquinho mais na linguagem informal, tá bom? Aí aqui, esse combustível, mantiveram a tocha da vida acesa, a gente vê um cuidado com a linguagem, a gente vê uma brincadeira ali ao mesmo tempo, né? Um domínio, né? Com a forma de se expressar e que dá essa sensação de o texto ser muito autoral.
A gente não vê esse tipo de expressão no Enem. Poderia ver, mas não vê, né? A gente tem uma linguagem muito mais simples no Enem. Que assim como no jogo do Napoleão, mantiveram a tocha da vida acesa em indivíduos que, desolados, puderam viver prazeres cotidianos, deixando de lado, pelo menos por um instante, esse detalhe, né? Esse cuidado também que ele tem nas descrições. Dá a sensação, muito mais, de que o aluno está mais perto da gente, que ele está dialogando com a gente no texto dele. Não sei se vocês ficam com essa sensação, né? De que é um texto muito mais reflexivo, por meio de todos esses fatores que eu estou destacando aqui, né? Quando ele escolhe o vocabulário, as comparações que ele faz, aqui a parte das observações, né? Pelo menos por um instante, né? Não quer dizer que o riso resolveu a situação, mas pelo menos por um instante ele conseguia dar esse alívio para as pessoas e trouxe uma ótima referência, né? Para a gente entender isso, que foi o da... Cadê, gente? Aqui, deixa eu achar o termo que ele utilizou. Do isolamento, né, do isolamento social. Ele poderia ter colocado pandemia, mas a escolha do isolamento social também dá essa sensação, né, a palavra isolamento social, a expressão, né, dá essa sensação pra gente de que é algo que pode marcar muito mais o indivíduo, né? A pandemia, ela não foi só, não só, né, mas ela não foi a pandemia em si. Quando eu troco esse termo por um outro que vai afetar o indivíduo de forma mais significativa, eu consigo também mostrar essa sensibilidade do meu olhar em relação ao tema que eu estou discutindo, né? Então, aqui, deixando de lado, pelo menos por um instante, seus problemas. Vamos continuar. A comédia, dentro dessa lógica, bom, ele tem que puxar o riso aqui de uma forma mais trabalhada, né? A comédia, dentro dessa lógica incendiária, falando do combustível, né, da chama, difícil de ser preservada, representou uma companhia frente ao isolamento e um remédio para as fragilidades mentais dos seres. Agora eu entendi os ruínas psíquicas, tá vendo? Agora já faz mais sentido para mim, essas fragilidades mentais dos seres. Ele conseguiu puxar bem a referência aqui. Desse modo, o riso torna-se o motor do bem-estar e, sobretudo, da resistência daqueles que, por vezes, não tinham quaisquer motivos para rir ou para continuar com o fogo da vida pungente. De novo, ele volta, né? Ele trouxe ali como uma estratégia argumentativa dele fazer essa analogia com o fogo, com a chama, com algo que precisa ser mantido, como uma forma de resistência, né? Eu gosto muito dessa estratégia, traz muita autoria para o texto dele e entra um pouco daquilo que a gente vê em textos FUVEST, que é a criatividade do aluno. Precisa ser sempre assim? Não, mas quando consegue, se diferencia, né? Isso daqui é tudo estratégia argumentativa. Coisas que a gente não vê na redação do Enem. A gente vê pouquíssimas estratégias argumentativas, né? E aí a gente olha para isso e fala, mas isso tá bom? Tá, né? Por que a gente não valida isso que o aluno fez? Por que a gente tem dificuldade em olhar para um texto assim e considerar que esse texto foi bem escrito? Porque ele foge muito do que a gente está acostumado a ver, né? Daquela linguagem mais formal, daquele raciocínio mais limitado, mais lógico, mais objetivo da redação do Enem. E aqui a gente tem que mergulhar no texto, né? Por que não aceitar? Só que para isso a gente tem que ir analisando o passo a passo. Então, principalmente nesse começo, se vocês não tiverem tanta experiência com correção FUVEST e de outros vestibulares, é muito legal vocês estarem fazendo isso que eu fiz. Vai lendo, vai pausando e vai buscando a referência. Né? Por que falou isso? Quais são os elementos de autoria que ele traz dentro desse parágrafo? Ele conseguiu manter uma linha de raciocínio com que ele se propôs a fazer no tópico frasal? Manteve, né, gente? Lembra que eu falei lá no começo? Por isso que é bom voltar para a tese, que a gente tinha que procurar por bem-estar e por resistência. Ele começa falando de bem-estar e mostrando como isso é uma forma de resistência também. Né? Então, além de gerar o bem-estar, é uma forma de resistência. Então, veja como ele traz mais de uma face do riso em um mesmo parágrafo. E lá no parágrafo anterior, ele já tinha falado da criticidade, né, da crítica, e agora dessas outras faces do riso, porque o que a gente tinha que cobrar é mais de uma. O aluno não poderia falar de uma face do riso, porque o tema pedia as diferentes faces do riso. Então ele tinha que falar que existem várias e trazer mais de uma como exemplo. E isso foi o que ele fez, ele escolheu trazer. Dava para falar de várias? Não, ele trouxe 3 tipos
e discutiu sobre elas desses 3 tipos de forma muito autoral, né? Foi o que mais chamou a atenção aqui, principalmente o desenvolvimento 2. Eu acho que aquilo que faltou no desenvolvimento 1, que foi muito mais expositivo, mas por quê? O objetivo era falar de algo histórico, e toda vez que a gente fala de algo histórico, o aluno tende a trazer um parágrafo mais expositivo, tá bom? Porque ele tá falando do que aconteceu. Dá para fazer mais analítico também, só que eles sempre escorregam nisso e ficam mais na exposição, tá? E aí ele compensou bastante analisando a sociedade atual no desenvolvimento 2. E isso, para mim, foi fundamental para eu validar esse texto como um texto que realmente analisa a sociedade contemporânea. Isso precisa ter em qualquer vestibular. Sociedade contemporânea, o meio em que o aluno vive. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que muitos professores no Enem, eles têm o costume, e eu não faço isso com os meus alunos, e sugiro que vocês parem de fazer se vocês fizerem, porque isso limita demais a escrita do aluno. Muitos professores falam que o aluno tem que ter 4 períodos no parágrafo. Apresentação, aí desenvolvimento, né, da apresentação, que normalmente começa com um repertório, aí desenvolvimento do repertório, aí relação do repertório com a realidade e conclusão do parágrafo. Para com isso, gente. Não precisa disso, tá? Isso não tô dizendo que não vai ser assim, né? Que não vai ter 4 períodos. Mas limitar o que tem que ter em cada período para o aluno, isso é um problema. E também a quantidade de períodos por parágrafo é um problema. Eu acho que no desenvolvimento 1 ele acaba fazendo 4 períodos. Deixa eu ver. Começa lá com criticidade, vai até aqui o filme. Aqui a gente tem um. Aí a gente começa aqui, aí a gente já começa aqui o terceiro. Então a gente tem 1, 2, 3 períodos. Aí aqui tem um quarto período. Não, 5 períodos, ó. 5 períodos, tá vendo? E parágrafos com muito mais informação do que numa redação do Enem, né? No desenvolvimento 2, ele tem 1 período, 2, deixa eu ver se eu não me perco aqui, 3, começa ali no frente a isso o terceiro, 4 com a comédia, e desse modo 5 períodos também. Pode ser uma estratégia dele, né? Mas saiu daquele quadradinho, né? E o conteúdo de cada período também. Você vê que não necessariamente começa com o repertório o desenvolvimento 1, e nem o desenvolvimento 2, apesar que memes, gifs e piadas acaba sendo uma referência, né, do conhecimento de mundo dele, mas não necessariamente aquele repertório quadradão, né, que a gente vê de cidadão de papel, né, no Enem. Então, aqui a gente vê essa liberdade maior para construir os períodos conforme o projeto de texto do aluno. Então, eu não tenho que ficar cobrando uma relação lógica da minha cabeça. Eu tenho que aceitar, claro, ver o que o aluno fez e validar se aquilo realmente ficou bom. Né? Se ficou bom, tá bom. Então, do jeito que ele fez, tá ótimo. É por isso que a gente vê textos tão diferentes, porque o aluno é muito mais livre para construir os períodos de acordo com o que ele projetou, com as ideias dele, né? E ele voltou a falar do outro repertório da Poliana, né? Então veja que ele não traz um repertório novo, a não ser o Bauman, não, ele traz sim, ele traz o Bauman e traz a Poliana. Ah, era isso que eu queria falar para vocês. O que é bem comum também, eu vejo professores falarem para o aluno não trazer mais de um repertório no parágrafo, porque ele não vai conseguir trabalhar com este repertório, não vai dar tempo. Lógico que dá, depende da forma como ele apresenta esse repertório. No Enem, realmente não dá. É uma argumentação mais limitada, né? Agora, quando a gente fala de FUVEST, é totalmente possível, porque os repertórios aqui, eles têm um papel, não necessariamente, às vezes, de ser um repertório que vai tomar conta do parágrafo, como foi aqui no caso do Tempos Modernos, né? Mas mesmo assim, no Tempos Modernos, ele trouxe Tempos Modernos e Revolução Industrial, mas é porque estava muito junto ali, né? Não tinha como não falar de um e não falar do outro, né? Aqui, nesse caso, ele traz o Bauman e volta a falar da Poliana, né? E traz também memes, gifs, piadas, né? Uma referência externa. Agora, aqui, não necessariamente o parágrafo vai falar sobre isso. Veja como o Bauman aqui, ele entra de uma forma muito mais pontual. A gente pode pegar um repertório para exemplificar. Ele não precisa tomar conta do parágrafo, tá bom? E aí, a Poliana vem para reforçar esse parágrafo, para criar a coesão, para criar a coerência também, né? A gente vê esse link sendo criado do começo do texto com o meio do texto. Então, assim, eu continuo seguindo a minha linha do raciocínio, né? Olha como isso dialoga com o que eu estava falando lá no começo, né? Então, o jogo do contente entra aqui, ele vai trabalhar como esse jogo do contente é utilizado, não só lá na introdução, mas também aqui no meio. Então, faz muito sentido a escolha do título, porque o repertório, ele tá dialogando muito com a discussão do texto como um todo, né? Então, veja como essa escolha do título, ela precisa ser muito estratégica. E eu sempre falo, trabalhar com o título, buscando por meio da referência de um repertório do texto, é muito mais fácil,
tá? É muito mais interessante, muito mais criativo. Bom, aí eu acho que a gente terminou de ler esse parágrafo, né? Desse modo, o riso torna-se um motor de bem-estar e, sobretudo, o bem-estar que a gente tinha falado, né? De resistência. Ele volta lá com a tese, né? Daqueles que, por vezes, não tinham quaisquer motivos para rir ou para continuar com o fogo da vida pungente. Não gosto dessa palavra pungente, mas tudo bem. Eu acho que, no geral, como eu falei, de novo, é um parágrafo que está muito bem, claro, muito bem organizado. E eu não vi tantos problemas aqui, eu não vi problemas, na verdade, nesse parágrafo, né? Eu acho que ele tá bem claro, né, o que ele tentou fazer. Eu tinha ficado com a dúvida lá no começo, né, das ruínas psíquicas, depois eu entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, é um parágrafo que analisa bem a sociedade atual e mostra a importância do riso, né, o papel do riso, essa faceta do riso na sociedade. E aí agora a gente vai para onde? A gente vai para a conclusão do texto, que não tem proposta de intervenção aqui. Então a gente também não vai cobrar isso do aluno. Pode fazer? Pode. Quer fazer? Faz. Mas aqui ele trouxe um problema social para resolver o governo. Não, gente. É um texto muito mais reflexivo, né? Não é um texto que quer propor alguma coisa. Então, olha lá. À luz do exposto, o riso apresenta diferentes faces. Volta com o tema, né? Derivadas, sobretudo, de seu caráter dicotômico entre seu papel crítico, que permite ao público a racionalização frente à realidade vigente, como em tempos modernos, e seu papel de entretenimento, que funciona como uma válvula de escape na era do vazio. O jogo do contente, portanto, nunca se fez tão real. Rir torna-se um ato de resistência das polianas, que, dentro de uma realidade arruinada por crises, ainda resgatam motivos para sorrir. E é muito comum a gente ver isso. Os alunos ficam pensando que tem que fazer uma conclusão. Meu Deus, o que eu coloco? Eu não sei solucionar o problema, eu não preciso solucionar o problema, porque não tem um problema. Então, o que eu faço? Eu não sei como fechar as ideias do meu texto. Se a gente parar para pensar, o que ele trouxe aqui é um resumo de tudo que ele falou no texto, né? Ele foi ligando como, olha, vou te mostrar como o meu projeto de texto se encaixa. Ele foi pegando todos os repertórios que ele trouxe no texto. Mentira, acho que o do Bauman ele não cita aqui, porque era um repertório apenas exemplificativo e pontual no parágrafo. A função dele era essa. Os dois grandes repertórios era tempo moderno, mas ele fala da Era do Vazio, né? Desculpa, ele fala da Era do Vazio, só que de uma forma também bem pontual. E ele fala do Jogo do Contente. São esses dois os principais repertórios do texto e que ele dá mais visibilidade, né, na redação. E aí aqui ele só pega, ele retoma os repertórios e retoma a interpretação, o papel de cada repertório em relação às faces do riso. E acabou. Então, será que vocês podem chegar a uma conclusão de que, né, talvez alguém esteja perguntando, será que eu posso chegar à conclusão de que o repertório ele tem um papel muito importante na redação da FUVEST? Olha, eu nunca vi uma redação da FUVEST sem repertório sociocultural, essa é a verdade. E sim, os repertórios, na verdade, não sei se vocês percebem, eles precisam ser mais estratégicos e estar muito mais relacionados ao tema, ao projeto de texto do aluno, do que repertórios do Enem, né? E podem ser trabalhados de forma mais pontual, como o do Bauman, que eu falei lá no desenvolvimento 2, que eu achava até que ele não tinha trazido, mas ele trouxe aqui na conclusão, né? Ou podem tomar mais espaço também, como o do Tempos Modernos, no parágrafo, tá bom? Então depende do quanto aquele repertório permite a argumentação, permite o aluno trabalhar com o que ele oferece, né? E então a gente tem que ver que, olha, existem diferentes possibilidades de trabalho. O que eu quero que vocês saiam dessa aula entendendo é que eu não tenho uma forma de escrever redação em outros vestibulares, como eu tenho no Enem, um caminho, né? Limitado. Eu tenho diferentes formas, eu posso explorar mais, eu posso explorar menos. Agora, eu tenho que ter controle do meu texto. E foi o que a gente viu aqui. Por isso que esse texto tirou 46,5. Não parei para ver muita questão gramatical, parei para a gente discutir mais a relação entre as ideias, a abordagem temática, a linha do fio condutor, né, do texto, porque eu acho que é isso que os professores têm muita dificuldade em corrigir projeto de texto, né? E aqui eu quis mostrar que a gente tem que ir com um olhar um pouco mais abrangente, um pouco mais aberto, né? E realmente dialogar com o texto do aluno, não ficar procurando um monte de critério avaliativo. O que a gente vai avaliar aqui? A gente vai avaliar a norma culta, que foi muito bem, vai avaliar coesão e coerência, que são juntas. Então, aqui eu vejo uma linha muito coerente, eu vejo uma coesão muito bem estipulada, muito bem organizada aqui. E eu vou avaliar a abordagem temática, que para mim tá nota máxima em abordagem temática,
né? Não tenho o que falar, esse tema foi muito bem trabalhado nessa redação. Então, acho que ele pode ter perdido um pouquinho em coesão e coerência ou um pouquinho em gramática, se for, mas praticamente nada, né? 46,5 de 50. Então, eu acredito muito que se a gente começar a fugir das exigências e a olhar para o texto buscando criticidade, um pouco de criatividade, sim, buscando estratégias argumentativas, buscando mais desdobramentos e um olhar sensível para a realidade do que o aluno vive, a gente consegue corrigir um texto FUVEST. Né? Não é um texto impossível de ser corrigido. A gente tem que procurar por tese, sim, a gente tem que procurar por abordagem temática, sim, mas a gente não precisa cobrar proposta de intervenção, né? A gente não precisa cobrar os operadores de início de parágrafo, a gente não precisa cobrar uma presença expressiva de conectivos, né? E veja como não fez falta os conectivos aqui. Tanto que o aluno inicia alguns períodos sem conectivo, que no Enem faria falta. Aqui não faz. Né? Quando ele começa lá no desenvolvimento 1, o filme Tempos Modernos, né? A forma como ele começa também o desenvolvimento 2, né? Com os flashes que eu falei para vocês. Essa liberdade que o aluno tem e saber que ele não vai ser penalizado porque não tem um operador argumentativo de início de parágrafo. Né? E saber que ele pode usar um repertório de uma forma um pouco mais completa dentro do parágrafo, muito mais produtiva dentro do parágrafo, não é aquela coisa limitada do Enem. Né? E saber que ele pode voltar a falar dos repertórios ao longo, né? Relacionar vários repertórios dentro de um mesmo parágrafo ao longo da redação, porque isso faz parte do projeto dele, né? Essas retomadas que ele faz das ideias, fala de uma coisa em um parágrafo, volta a falar dessa mesma ideia, puxa um gancho, essa liberdade de costurar, de construir o seu texto. E é isso que a gente tem que ver e analisar. Né? E essa dificuldade de corrigir outros textos vai muito também da nossa insegurança em aceitar a diferente, o que é diferente, né? E entender que pode ser diferente e ser muito bom, tá bom? Eu vou parar a minha análise por aqui. Espero realmente ter ajudado vocês. Deixa eu só mostrar uma coisinha. Para corrigir, né, eu vou deixar lá na plataforma, para quem entrar para o curso CFC Red, a gente vai ter uma grade do texto dissertativo argumentativo que eu criei, e que nessa grade a gente tem, vale 50 pontos, tá? Que é a grade que eu coloquei ali como baseado na grade da FUVEST. E eu trouxe para vocês os níveis, a descrição de cada nível, como o aluno fica, né? Tanto na parte de desenvolvimento do tema, então quanto que o aluno tira até o nível 5, nível 4, nível 3, nível 2, nível 1, como que o aluno se encaixa em cada nível. Aí a segunda grade, coerência dos argumentos e articulação das partes do texto. E a terceira grade, correção gramatical e adequação ao vocabulário, e tem as pontuações aqui do lado. Vocês podem usar essa grade aqui para corrigir redação de qualquer vestibular que peça texto dissertativo ou argumentativo, porque vai cobrar as mesmas coisas, tá bom? E não vai ter aquelas exigências do Enem que vocês estão acostumados a ver, tá? E é isso, gente. Realmente espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no curso do CFC, na comunidade do CFC Red, que eu tenho certeza que vai ser uma comunidade que a gente vai crescer muito, a gente vai poder se ajudar, e a minha intenção é sempre fazer com que os professores se sintam mais seguros para corrigir as redações. O CFC Red lança dia 25 de novembro, daqui a uma semana, menos de uma semana, né? E eu já vou falar para vocês, para quem ficou até o final da aula já vai saber o valor do curso. Lembrando que ele é um curso, gente, que tá... Deixa eu até sair daqui, né? Deixa eu ir para... voltar para cá. Ele é um curso que vai ser muito completo. Então, assim, ele tem 13 módulos, tá? Então, você vai aprender a como corrigir redação de qualquer vestibular, você vai ter um módulo só de correção FUVEST, um módulo só de correção Unicamp. Esses módulos não entram agora, eles só entram no ano que vem, tá? Em 2025. Mas você vai ter correção Enem também, um módulo. Você vai ter um módulo de sala de aula, que vai ter algumas planos de aula, enfim, materiais para te ajudar. Aulas também te ensinando sobre algumas questões de sala de aula que são importantes. Vai ter um módulo de empreendedorismo, que eu acho muito legal para professores que querem empreender aqui no digital, com convidados, com vários professores convidados e especialistas de diversas áreas também, para ajudar vocês a trabalhar no digital, o que vocês precisam fazer. Então, mexer no Canva, construir Instagram profissional, vai ter módulo, vai ter aulas com psicólogos também. Enfim, gente, é um curso muito completo e que poderia facilmente ser vendido por mais de R$1.000, mas não é o meu objetivo. Por quê? Porque eu quero atingir os professores e eu sei que a nossa classe trabalhadora
Não ganha lá essas coisas. Então, como que eu vou ajudar os professores se eu jogar o preço do curso lá em cima, como a gente vê na internet? Né? Precisa ser acessível. Então, o que eu fiz? Para vocês que estão aqui assistindo as aulas, que estão na comunidade, eu quero oferecer uma oferta extremamente especial, porque vocês são interessados. Né? Então, nada mais justo do que vocês que estão aqui desde o começo serem beneficiados. E esse é um valor que o curso nunca mais vai chegar. Nunca mais eu vou colocar esse valor, porque é só para quem ingressar comigo nesse começo. Tá? Então, o curso, ele sai do valor de 897 e ele vai para o valor de 497, são R$ 400 de desconto. E você pode parcelar em 12 vezes de R$ 49. Então, assim, tá de graça, diante de tudo que vocês vão ver dentro desse curso. E lembrando, ele não é um curso que você vai comprar agora e vai estar pronto, 100%, no sentido de que, eu só vou, isso que eu comprei, eu não vou ter mais nada, acabou, acabou. Não, gente! Ele é um curso que eu vou colocar conteúdo novo semanalmente, vários conteúdos novos, semanalmente, por vários meses. Nesse primeiro ano, eu vou estar sempre colocando conteúdo novo. Então, você vai pagar por um conteúdo e você vai receber muito mais do que aquilo que você adquiriu no começo, quando você entrou no curso, tá bom? E o meu objetivo, como sempre, é ajudar vocês. Então, aqueles que vierem para o CFC Red agora, no dia 25, e essa oferta não vai ficar aberta por muitos dias, tá bom? É um lançamento. Eu vou abrir o carrinho e alguns dias depois eu vou fechar o carrinho. Então, aproveita para comprar, tá? E lembrando, quem entrar para o CFC Red pela comunidade vai garantir também um e-book de 65 propostas modelo Enem, que eu vou dar de presente também como uma forma de agradecer vocês por estarem comigo nesse começo do curso, tá? É isso, gente. Foi um prazer estar com vocês nessas duas aulas. Eu espero vocês no CFC Red. Até mais!